Vamos fazer um polimento agora na nossa navezinha, nos movimentos dela. Primeira coisa, nós vamos criar uma variável para os movimentos dela. Por exemplo, se eu voltar aqui no objeto jogador, eu percebo que eu tenho 3 movimentos, esquerda, direita e para frente. Se eu quiser mudar a velocidade da nave, eu vou ter que entrar em cada um desses daqui e alterar esse número 5 para 7, 3, 2, 10, quanto eu quiser. Eu posso criar uma variável que automaticamente é chamado desses 3 comandos. Se eu quiser alterar a velocidade, eu só altero aquela variável. A variável, para quem não sabe, é um valor que muda. Eu dou um nome para um valor. Digamos assim, o Thiago vai valer 10. Então, toda vez que eu chamar o nome Thiago, eu sei que eu vou estar chamando o número 10. É basicamente assim que funciona. Só que o Thiago também pode mudar. Ele pode ser 5, posso transformar ele em 15, posso transformar ele em 20. Aí quando eu chamar o Thiago, ele vai ser 20. Então vai ser chamado o número 20. Nesse caso aqui nós vamos ter uma variável de nome velocidade. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, nós vamos adicionar um evento create, um evento de criação. Então quando a nossa nave for criada na cena, vai ser informado a velocidade que ela vai ter dos comandos. Então eu posso deixar aqui o nosso comentário, a nossa descrição, como... Na verdade não preciso nem deixar nada, porque a gente sabe que isso aqui é um evento de criação, né? Então eu vou deixar aqui vazio, tá? Então vamos criar uma variável de nome velocidade. Qual vai ser a nossa velocidade? Vai ser 5, então igual 5. Agora o que eu faço? Eu vou lá nesses 3 movimentos aqui e altero o número 5 para a palavra velocidade. Posso já copiar aqui, ó, e colar nos outros comandos. Pode ver que o velocidade, enquanto eu estava digitando, ele até alterou de cor, né? Porque ele já identificou que essa é uma variável que já existe. Então, se eu rodar o nosso game aqui, vocês percebam que não vai mudar nada, né? A velocidade continua 5, porém ele está funcionando. Então, se eu quiser alterar a velocidade da nave, eu simplesmente altero aquela variável lá no evento create. Por exemplo, eu quero deixar ela mais devagar. Então, eu vou lá no evento create e coloco a velocidade para, digamos, 2.5. Se eu rodar, automaticamente essa velocidade vai ser aplicada para todos os comandos. Olha só, ela já ficou mais lenta. Então é assim que se trabalha com a variável, ok? E claro que eu posso, em um outro objeto, poder aumentar essa variável desse objeto aqui. É uma coisa bem dinâmica de se trabalhar, principalmente aqui no Game Maker. É um programa em que você não precisa declarar uma variável, ela é dinâmica, pode ser lida e ser modificada em vários objetos. É uma coisa bem bacana. Se você já vem de outros programas de programação de software de games, você vai se surpreender com a flexibilidade que o Game Maker te proporciona, beleza? Então aqui a gente já deu uma incrementada no nosso movimento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer para quando a nave sair da tela em sentido horizontal, ela aparecer no outro lado. É uma coisa já um pouquinho mais engenhosa. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos adicionar um evento de passo aqui no nosso objeto jogador. Eventos. Adicionar o evento step. Ok? Esse tipo de código aqui, pessoal, funciona até no Game Maker 7, 6.1, uma coisa bem básica do GML, tá? Aqui na descrição, vou colocar aqui como movimento, talvez, ou... não vou colocar nada aqui na descrição, porque não tem um nome que identifica o evento step. A gente vai ter um monte de coisa aqui com o passar do tempo, então não tem por que ter uma descrição, tá? O evento step é o caminhar da coisa, tá? Por exemplo, assim, ó, se você voltar aqui na room, você vai ver que aqui na descrição dela, aqui embaixo, aqui ó, em Room Settings, deixa eu só puxar isso aqui pra cá, não dá pra puxar, deixa eu diminuir aqui então. Aqui em Room Settings, na verdade essa função não tem mais no Game Maker Studio 2. Antes tinha uma função que você alterava a velocidade da room, da nossa cena, agora não tem mais, ela se adapta a velocidade do monitor. Então os monitores comuns são de 50 ou 60 Hz, ou seja, existem 50 ou 60 quadros por segundo, tá? Então o evento step dos objetos acontece conforme a frequência da sua tela, conforme os FPS do jogo. Então digamos que a minha tela tem 60 Hz, então o evento step vai acontecer 60 vezes por segundo. Pode parecer muito, mas na verdade é normal, isso é completamente normal, é assim que ele funciona, tá? Então aqui no evento step nós vamos colocar uma verificação para se ele sair para fora da tela, se ele sair da tela em sentido horizontal. Então nós vamos criar aqui uma condição, que ele vai checar o X, a posição X. Então o que a gente faz? A gente coloca a palavra, vamos primeiro colocar um comentário aqui, né? Espelha horizontalmente
Sair da tela. Espelha horizontalmente se sair da tela. Então vou colocar aqui uma condição if. If, traduzindo do inglês, significa se. E se, né? É uma condição. Se, agora a gente abre parênteses e aqui dentro nós colocamos a nossa condição. Se o x for menor, esse aqui é o símbolo de menor, se você já lembra lá das aulas do primário de matemática, você sabe que esse é o símbolo de menor, e esse aqui é o símbolo de maior. Então se o x for menor do que 0, porque lembra que o x lá no canto, no início da tela, é 0. Então, se o x for menor do que 0, a partir do momento que ele sai da tela horizontalmente, ele passa a ser negativo. É igual como se fosse uma linha do tempo, né? O 0 é o nascimento de Cristo, o 0 é o limite horizontal da nossa tela. Então, chegou no 0, no limite, passa a ser negativo. Se ele for menor do que 0, ou seja, sair da tela, aí vai acontecer essa verificação aqui. Então, se o x for menor do que 0, agora nós colocamos aqui o nosso resultado. Nós podemos utilizar a palavra then, que significa então, tá? É difícil ter uma linguagem de programação que tenha essa palavra, mas eu vou colocar aqui para ser mais amigável, né? Então, nós abrimos chave e fechamos chave. Aqui dentro nós colocamos o resultado da condição. Então, se o x for menor do que 0, então ele vai pular para o outro lado. E quanto que tem a largura da nossa tela, você lembra? É 800 por 600. 800 de largura. Então ele vai pular lá para o outro lado. Então x vai ter que ser 800. Então nós colocamos aqui x igual 800. Vamos só fazer esse testezinho bem rápido aqui para ver se está funcionando. Vamos lá. Vamos sair pela esquerda. Opa, olha lá. Pulou. Agora se eu sair para a direita não. Nós temos que colocar essa verificação também. Então vamos lá, vamos fazer para a direita agora. Agora nós invertemos aqui. Nós colocamos se o x for maior, que agora é para a direita, está somando a posição x, for maior do que 800, que é a largura da nossa janela. Então, abre chave, x é igual a... Quanto que é a posição x lá do lado esquerdo? 0. X igual a 0. Fecha a chave. Vamos rodar agora? Ó, show de bola, ó. Bacana, né? Então, é isso aí. Só que tem um porém. Se eu vir aqui nas configurações da room e alterar aqui a largura dela, digamos para 1280, que é uma resolução HD hoje, né? 1280. Olha só o que vai acontecer. Talvez você já saiba o que vai acontecer. Se eu sair pela esquerda, ó, olha só o que aconteceu. Ele pulou para 800, tá vendo? E se eu for para a direita, ó lá, ó, tá vendo? Por quê? Porque está no 800, mas a nossa janela não é mais 800, é 1200, 1280. Então, toda vez que você for, porventura, alterar o tamanho da janela, você vai ter que alterar isso aqui. E se essa função existir em vários objetos, você vai ter que alterar todos eles. Então, nós vamos fazer para ele identificar automaticamente a largura da janela. Dessa forma, ele se adapta ao tamanho da janela se você for mudar porventura, tá? O que muito provavelmente vai acontecer, porque a gente está no extremo início do projeto. Está na fase, no rascunho, por assim dizer, né? Então a gente volta lá no nosso objeto jogador, e aqui no valor de 800, a gente diz para ele identificar automaticamente a largura da nossa room. Então a gente coloca room, underline, pode ver que já apareceu várias opções aqui, ó. Essa aqui que a gente quer, ó, room width, ou seja, ele vai pegar automaticamente a largura da nossa room. Então, feito. Copiamos aqui, substituímos esse 800 aqui também, tá? Se nós rodarmos agora, vocês percebam que, olha só, automaticamente ele já vai se adaptar à largura da nossa room. Bacana, né? Só que tem o outro porém aqui também. Vocês percebam que, olha só, se eu colocar bem ali no cantinho e for saindo, ó, ele some, porque ele chegou bem no meio e sumiu. Por quê? Porque lembra que o ponto pivô está bem no centro da bolinha? Então, isso já é suficiente para apagar ela. Nós precisamos compensar a largura do centro até a borda da bolinha. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou voltar lá no sprite, ó, e vou abrir, ó, tá vendo aqui, ó, aqui está o ponto pivô dela. Deixa eu pegar a ferramenta de desenho aqui, que vai ser mais fácil de explicar para vocês. Então, aqui está o centro pivô dela. E aqui está a borda. Então nós temos que compensar esse espaço aqui, ó. Que é o que? Se toda a esfera aqui tem 32 pixels, a gente sabe que do centro até a borda tem 16, a metade. Então a gente precisa compensar esse espaço aí, né? Então o que a gente faz? A gente volta lá para o nosso objeto jogador, tá? E aqui, ó, nós vamos compensar aqui mesmo no próprio código. Então aqui, ó, no X,
Se o x for menor do que menos 16, porque nós estamos contando do zero e mais a metade do tamanho do sprite, que é 16, para dentro, para fora da tela, né? E vamos testar aqui, vamos ver? Ele vai funcionar somente para o lado esquerdo, ó. Olha lá, ó. Vamos ir bem devagarinho. Olha lá, tá saindo, ó, tá vendo? Ele não pulou. Olha lá, ó, ó. Agora ele apareceu. Ele saiu por completo. Só que agora não tá mais funcionando, tá vendo? Tem que fazer para todos eles. Então a gente faz também para ele aparecer do outro lado, fora da tela. Então é room widget mais 16. Ele saiu lá e somou 16, que é a metade. Agora a gente faz também embaixo. Se o x for maior do que a largura, mais 16, ele volta para o x zero. Só que não é zero, é menos 16. Pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender, tá? Isso é completamente normal. Com o passar do tempo que você for estudando e se familiarizando com isso, isso vai se tornar algo completamente natural para você, tá? Vamos testar aqui então, para ver se está funcionando certinho. Vamos sair aqui pela esquerda. Vamos ver se ele vai sair devagarinho. Ó lá, ó, ó. Já tá no outro lado, ó, só que não tá aparecendo. Ó, tá vendo a pontinha lá, ó. Legal, né? Tá funcionando, ó. Ficou uma coisa bem mais suave. Olha só o movimento ali, ó. Bem mais suave. Talvez para você esteja um pouquinho travado, porque eu tô gravando as aulas em 15 FPS. E o certo seria o YouTube reproduzir em 30, né? Mas eu tô gravando em 15, então talvez seja um pouquinho travado aí para você. Mas o movimento aqui tá bem, bem suave. Então, essa foi a aula de hoje, onde nós configuramos aí a largura infinita, por assim dizer, da nossa room. Agora no próximo vídeo aqui nós vamos ver como limitar o movimento dele na vertical para ir somente até a metade da nossa tela. Vamos lá?